Boa tarde, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Respondam. Vocês nunca respondem. E os jogos da Copa têm acompanhado? Hoje, nesse exato momento, está jogando França e Polônia. Acho que a França vai ganhar, né? Mas, se o azarão ganhar, vai ser mais interessante. Menos um campeão para disputar aí com o Brasil. A Argentina que deu uma de morta no primeiro jogo, tá jogando bem, jogando bonito e já tá nas quartas, né? Tanto ela quanto a Holanda. Se bem que eu não tô acompanhando jogos de todas. Mas é isso mesmo. No mais, como é que foram os investimentos nessa semana? Eu fiz umas coisinhas no mini índice. Né? Tô com saldo positivo no ano, tô negativo. Mês de outubro foi o pior. No mês de outubro? Não, mês de novembro, final de outubro, início de novembro foi o pior mês. Errei muito. Mas é isso mesmo, né? Não dá para ganhar todas. Estou aprendendo ainda muito com questão de day trade. Tenho definido a minha estratégia. A minha estratégia eu já me convenci que ela é boa, que ela funciona. Agora tem que ter controle emocional. Né? O controle emocional é que muitas vezes, acho que na maioria das vezes, é o que atrapalha. Você ter uma boa administração disso. Não adianta, se você não tiver controle emocional, não conseguir treinar o seu controle emocional e ir para day trade, não adianta ter direcionamento de risco, não adianta ter nada, porque não vai funcionar nada. Você sempre vai fazer o errado, né? Tendência de fazer o errado. Então, para quem pensa aí, quem acha que day trade é a melhor coisa do mundo, pelos vídeos que a galera faz aí, né? De que dá para pagar um lanche, um tênis, um almoço com day trade. Cuidado. Dá, mas cuidado. Não vá nessa onda de empolgação, não, que vai levar é ferro. Mas fora isso, tivemos mais um inscrito no canal. Seja muito bem-vindo. Não sei se é você, se você é ele ou ela, né? Mas seja bem-vindo. Não apareceu aqui nas notificações do YouTube, nem por e-mail, nem por nada. Apareceu que aumentou o inscrito. Quem foi, quem é, eu não sei, mas seja muito bem-vindo. Espero que você goste, que curta aí as nossas análises e que possa essa análise fazer diferença no seu raciocínio, né? Na definição da sua estratégia, que você possa ter acertos, né? Mais acertos que erros. Erros a gente sempre tem, cara. Não tem como você só acertar na vida, né? Quanto mais no mercado financeiro, que é muito dinâmico. Não depende da gente, a gente é uma mera sardinha, é um mero grão de areia no mercado em que envolve bilhões de reais. Então, quem movimenta esse mercado é quem tem bala na agulha, é que faz o preço subir, é que faz o preço descer. A gente apenas busca acompanhar essa maré, né? Entrar na onda aí e acompanhar a melhor tendência. No mais, poxa, como é que eu não peço logo esse negócio? Quero pedir a vocês aí, desde já, deixa um like, cara. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações para saber sempre aí quando novos conteúdos serão publicados, beleza? Então deixa aí seu like, peço aí, dê essa força e compartilhe o vídeo também para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo e quem sabe gostando, não deixa o likezinho também, né? Dê essa força aí, dê essa ousadia aí pro trader resistência. Fora isso, quero dizer a todos vocês que o que a gente faz aqui são análise técnica, tá? Sem qualquer pretensão de indicar o compra ou venda de ativos. A gente pega o IBOV, pega algum dos seus ativos, faz aí um estudo de caráter informativo para que esse estudo possa lhe auxiliar na sua tomada de decisão, tá? Lembre-se, quem aperta o botão é você, quem vai ter o lucro é você, quem vai ter o prejuízo é você. Tenha sempre essa consciência. Renda variável é um investimento com maior risco, mas em compensação é o que lhe traz também um maior retorno, beleza? Não é bicho de 7 cabeças, mas tenha sempre isso em mente, Fora isso, vamos ao nosso IBOV, que é o que mais nos interessa. Galera, chegando ao nosso IBOV, não muda, não tem mudado muito, né? O IBOV tem
lateralizou aqui entre os 109 e principalmente 112, com alguns picos aqui acima. Eu vou lhe mostrar a linha do mensal, acho interessante, deixa eu mudar aqui o layout. Essa linha é do canal de baixa do mensal, tá? Estamos próximos a ela, mas também não conseguimos vencer, né? Sexta-feira foi até um movimento interessante, o que fez, né, o nosso mercado subiu, rompeu aqui o 112, tentou romper a linha e desceu com vontade. Ó, lembrando que esse candle, o que aconteceu? Ele abriu aqui, foi para baixo, né, chegou próximo lá de 109, perdeu aqui a média móvel de 200 períodos, recuperou, viemos, creio que cá em cima, né, não dá para ter certeza se o movimento foi exatamente esse, né, veio cá em cima, mas enfim, fechou aqui, tá? Fechou no 111.923 com 0,90% de alta, 0,9% de alta, tá? Então foi esse o movimento do mercado. Estamos acima da média móvel de 17 períodos, estamos acima da média móvel de 200 períodos, é um bom sinal, mas não estamos conseguindo romper a parte alta do canal de baixa, tá? Isso chama atenção também que estamos lateralizados, né? Tivemos alguns picos aqui, mais lateralizadíssimos, entre principalmente 112 e 109, tá? Então isso chama atenção para vocês, o mercado não está naquela definição, vamos para cima, vamos para baixo, né? E estamos no mensal, no canal de baixa. Deixa eu mostrar o mensal antes de olhar os indicadores, beleza? E aí nós temos o mensal, nós estamos seguindo a onda, tá? Esse movimento. No último vídeo eu comentei com vocês que acredito que esse movimento deve durar aí uns 3 anos ainda pela frente, né? Mais ou menos isso. Então até o último mandato de Lula devemos ficar nessa, e daí vinda de toque em cima, teste embaixo, teste em cima, teste embaixo. Por enquanto não mudo o pensamento de que a gente deve vir próximo dos 80 mil pontos, tá? Acho que o nosso fundo vai ser aqui, mas nesse vai e vem a gente pode aproveitar algumas oportunidades, sem dúvida alguma. Vamos voltar agora para o diário, para a gente ver agora os indicadores, tá? No diário, o que é que nós temos? O volume, digamos que está numa constante, né? Deixa eu vir para cá. Está na constante, um pouquinho abaixo dos 21 períodos, tá? Mas relativamente constante. Deixa eu me ver. IFR no meio do caminho, né? Em tese, iremos para a parte de cima, né? Em tese, mas nada definido. OBV querendo fazer topos e fundos ascendentes. E MACD, interessante, a média móvel mais rápida rompeu a mais lenta, está apontando para cima e vem fazendo aquele movimento de que quer dar uma andada para pontos mais altos. Bom, legal. Lembrando que 112 tem sido uma resistência chata, né? Temos passando aqui a parte alta do canal de baixa e, se eventualmente rompermos, teremos ainda como resistência 114 mil pontos. Aí vocês me perguntaram, Diomedes, para onde você acredita que o Ibov vá, pelo menos no início dessa semana? Tá? Galera, como eu operei quinta e sexta mini índice, eu tenho visto que o mini índice ele está indicando, pelo menos no mini, ele está indicando que a gente deve descer um pouco, tá? Pelo Ibov, no diário, dá essa indicação que a gente vai subir, tá? No diário dá a indicação que vai subir. No mini, eu estou na perspectiva do mini a gente descer aí pelo menos uns 1.000 a 1.500 pontos. Se a gente for traçar aqui para o Ibov, pelo menos uns 1.000 pontos. Né? Então, 110. Eu apostaria a gente vir aqui nos 110 mil pontos, pelo menos no início da semana. Tá? Não ficar pelo Ibov, aí fica nessa dúvida, né? Que o mini, o raciocínio é um pouquinho diferente que o Ibov, né? Mas aqui pelo Ibov no diário, a gente fica animado, tá? Com a possibilidade de ir para cima, tá? No diário, a gente fica animado com a possibilidade de ir para cima.
tá? Mas eu prefiro seguir o mini índice, acredito que a gente vai descer, deve vir aqui no 110, tá? Pelo menos no início da semana, e eventualmente a partir daí a gente seguir a tendência do Ibov de vir testar aqui os 112, beleza? Mas que num primeiro momento a gente cai para depois subir, e não sobe para depois cair. Agora, só fazendo uma brincadeira, uma observação, com muita frequência eu falo assim, eu estou pensando que a gente vai descer para depois subir, né? Mas com muita frequência ocorre o contrário, tá? Sobe para depois cair. Ai, então, saindo dessa brincadeira do Ibov, não é para deixar vocês com dúvida no que vai acontecer. Se vocês forem pensar assim, vou fazer o quê? Vou comprar ou vou vender? Aguarda, cara. Lateralização. Você espera vir para a parte mais barata para comprar, né? Se está aqui mais ou menos no meio do caminho, você fica na sua, né? Se subir, você vende. Agora, se vir para a parte mais baixa, você vai comprar. Mas está lateralizado, tá? A tendência não é... A tendência é ficar mais ou menos nessa brincadeirazinha aqui, de vai embaixo, vai em cima, vai embaixo, vai em cima, tá? Não tá com a perspectiva de sair. Então, não vai fazer muita diferença para você que está visando aí mais um longo prazo. E para swing trade também, não vai estar aquela diferença de ter um ganho muito expressivo, né? Pelo menos aí de uns 10% para você, vendi e ganhei legal. Então, é mais no sentido de, assim, ter cautela e não tomar decisões precipitadas, tá? Mas, eu estou na perspectiva aí que a gente deve descer para depois subir, e não o contrário. Esse é o meu pensamento, tá? Embora, pelos indicadores que a gente viu aqui, a perspectiva é do Ibov vir para a parte mais alta de onde ele se encontra, beleza? Então, encerrando o Ibov, vamos para azul. Azul tá indo abaixo. Aqui eu comentei com vocês que, no último vídeo que valeria uma compra de risco, mas a nossa visão, assim, que valeria a compra de risco, né? Principalmente nessa faixa de preço aqui, que foi onde a Azul se segurou, tá? Estamos dentro dela, estamos indo para ela. O movimento, o volume pelo menos está decrescente, né? Não foi aquela, não foi não é um gráfico tipo assim bonito, mais bonito como foi esse daqui, mas acaba sendo um movimento decrescente no volume, acaba sendo um ponto positivo. Lembrando que eu comentei isso com vocês, vim testar 61% de fio, vim testar 100 com possibilidade de perder, acho que eu falei isso no vídeo da semana passada, mas a gente vem num ponto que segurou legal, beleza? Segurou legal, temos o Ibov aí numa perspectiva mais negativa, e temos a Azul agora, né, perdendo e ficando abaixo, com alvo em 161.8 de fio, tá? Esse tipo de operação, especialmente para mim, de você tentar identificar fundo para comprar em eventual repique, é o mais arriscado, tá? É o mais arriscado. E nós temos o quê? A Azul, com alvo lá embaixo, e Ibov ainda no canal de baixa, tá? Então, é muito complicado você tentar identificar, tá? Então, qual é o grande lance? Cara, a Azul nesse fundinho aqui, nessa faixa de preço aqui, até os 11,6, que foi mais ou menos o ponto final, na mínima, né, que alcançou recentemente, foi um ponto que bateu, segurou e reagiu muito bem, tá? Vamos pegar só essa valorização aqui para a gente ter uma ideia. 11,6. 11,6 chegou a valorizar 60% em 24 dias, tá? Não segurou, também desceu, né? 38% em 70 dias, tá? Então temos aí essa perspectiva de Azul vir para um pouco mais embaixo e uma perspectiva de segurar a faixa de preço aqui até, quem sabe, dar um repique, tá? Dar um repique. Qual é o problema? Teve esse repique, bateu, testou os 100 e vem para baixo. Eu ficaria tentado aqui, qual é o grande lance? Se você optar
por comprar azul buscando um repique agora, compre com stop não muito longo. Tá? Agora, o stop vai ter que ficar abaixo dos 11,6. Pelo menos uns 10, 15 centavos ou 20 centavos abaixo dos 11,6. Né? Seria um stop curto. Tá? Que você correria um risco menor. Tá? Se você tiver um apetite ao risco maior, bote um stop com 50 centavos. Pelo menos. 11,6, aí você vai botar 10,56, 10,50. Tá? Aí você bota seu stop. Pega seu stop. Se pegar seu stop, você vem e compra cá embaixo. Tá? Nesses pontos aqui. Que aí seria bem interessante. Beleza? Então, azul é mais para quem tem um apetite ao risco aí mesmo. Tá? E está pensando uma possibilidade de ter um ganho interessante, tá? Mas lembrando que é uma operação um pouco arriscada. O volume vem descendo, vamos ver os outros indicadores. IFR está num momento interessante, tá vendo? Sobrevendido, ponto positivo. OBV vem em tendência de queda, mas está meio truncado agora, tá? E MACD vem fazendo um movimento que eu relativamente gosto, né? Quando ele começa a dar essa reação aqui, e quando essa reação no historiograma vem acompanhada aqui embaixo pelas linhas, né? A linha ainda não fez um movimento interessante, o historiograma se antecipou, aqui as linhas ainda não fizeram. Qual é o movimento que eu gosto nessas linhas aqui? É justamente esse daqui, ó. O historiograma vem mostrando uma reação, tá? A linha de baixo vem mostrando uma reação também para romper a média móvel azul, que é mais rápida em relação à vermelha, vem fazendo um movimento para romper a vermelha e dar aquele up para cima. Tá? Aqui ainda não se manifestou de forma interessante como aqui. Tá? As duas estão meio que paralelas, apontando ainda para baixo. Então, você pode se antecipar agora ou pode esperar mais um pouquinho. Tá? Espera mais um pouquinho. De 11,71 para 11,6 não está tão distante. Tá? Agora nos 11,6, 11,10 você compra e bota em stop com 50 centavos de diferença. E vamos ver o que é que dá. Tá? É um momento mais arriscado, com certeza. Mas acaba sendo assim, está tendo algumas coincidências de fatores favoráveis a pegar um repique. Tá? IFR sobrevendido. Em OBV meio que se segurando e MACD começando a dar indicação de que o movimento assim, vai ter um movimento de recuperação por agora. Beleza? Então, nada mais que falar em azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil, eu estava imaginando que pudesse vir aqui, era 32 alguma coisa, divulgou dividendos, já abateu o preço, está em 31,98. Eu pensei que pudesse vir aqui, o Banco do Brasil não foi, deu uma recuperada, vejam, tá? E aí que legal, veio mais ou menos semelhante com o azul, né? Teve uma retração também 1,8 de FIBO, sentiu, veio testar os 100, perdeu, não perdeu muito, tá? Deu uma recuperada, passou pela menor de 7 períodos e sentiu uma de 42 períodos, numa resistência de 36,12 no momento, tá? Qual é o grande lance? Vocês me perguntaram, Edmar, você ficaria animado? Ó, voltou para cima dos 38,2 de FIBO, isso aqui é um bom sinal, mas não dá para ter aquela animação assim total. O que eu esperaria, se eu fosse para pensar em Banco do Brasil nesse momento, para entrar, eu esperaria ele fazer algum movimento de retração dessa pernada. Tá? Essa pernada pode continuar? Pode. Tá? Significa que vai voltar ainda? Não. Na minha opinião, a gente está ainda nessa perspectiva daqui dessa pernada de queda. Tá? Ainda a gente não reverteu. Então, como nenhuma subida é direto e nenhuma queda ela ocorre direto, sempre com movimento de vai e volta, está nesse movimento de vai e volta, tranquilamente. Beleza? Então, eu não ficaria muito animado com o Banco do Brasil. Se eu tivesse no ativo comprado aqui embaixo, aqui nos 34,06, eu pensaria no meu financeiro, tá? E deixaria andar, para ver se ele vai mudar. Porque o que faria eu mudar de opinião aqui no Banco do Brasil? Ele tem uma retração, ele tem uma correção dessa pernada, e ficar
entre alguns pontos dessa retração para vir testar os 100, tá? E aí, rompendo, ficaria animado, tá? Ficaria tentado em comprar na retração, no movimento dessa correção dessa pernada. Deixa eu ver se eu explico melhor para vocês. Eu vou fazer o seguinte, vou traçar uma fio para vocês. Vamos supor que aqui ele comece a cair, tá? Segunda-feira começa abrindo caindo e venha caindo. Então o que eu faria? Traçaria a fio e veria onde ele iria segurar. 561, 50, 38.2. Pensaria em fazer compras nessa região de preço aqui, tá? Com stop abaixo dos 34,07, tá? Vocês podem até guardar esses preços, se vocês acharem interessante. Deixa eu ver aqui. 35,28, 34,34, 34,40, tá? Bateu, segurou, começou a vir para testar os 100% de fio de novo. Rompeu os 100% de fio, cara, aí dá pra gente imaginar que a tendência dessa pernada aqui quebrou, beleza? Quebrou e a gente vai olhar para cima, tá? A gente vai olhar para cima. Enquanto isso, não. Enquanto isso, não. Deixa eu tirar essa fibra aqui para não atrapalhar vocês. Poxa. Que viagem. Ah, tá. Bom, deixa eu tirar essa fibra para não atrapalhar vocês. A perspectiva ainda é que venha descer, tá? Banco do Brasil, vamos ver os outros indicadores, se dá essa perspectiva. IFR está subindo. Beleza, normal. Vim subir e não indicar ainda quebrar que quebrou a tendência anterior, beleza? MACD e OFBV vem apontando para cima. Então, aí eu reforço o que eu penso para vocês. Se eu tivesse comprado aqui, eu iria subir no meu stop, tá? E acompanhando o movimento. Pegou o meu stop, que ele voltou, traço a FIBO, fico de olho nas outras reentradas, beleza? Pegou algum ponto das reentradas, acompanho o ativo, que vai vir testar os 100. Testando e rompendo, eu olho para cima, com mais tranquilidade. Por enquanto, o Banco do Brasil não deu esse movimento ainda, tá? E não completou o seu ciclo ainda, tá? Que é vir, no mínimo, testar o 0% de FIBA aqui, tá? Pelo menos graficamente. Graficamente eu não mudo o meu pensamento de que o Banco do Brasil ainda está olhando para baixo, tá? Como eu não opero vendido, se eu estivesse operando vendido, eu pensaria em ficar no meu stop aqui onde é que eu iria colocar, tá? Mas para quem quer entrar no ativo, aguarda a correção dessa pernada aqui de alta, antes de pensar numa entrada mais definitiva, beleza? Mas, fora isso, né? O volume veio decrescente na parte de baixo, numa queda, então dá sinal de que pode estar revertendo a tendência e está querendo fazer um movimento crescente. Então acompanhar o volume é interessante. IFR está indo em direção aos sobrecomprados. MACD também aponta isso. E OBV a princípio também. Beleza? Então sem muita discussão, vamos sair de Banco do Brasil, vamos para a BBDC. BBDC, não vou demorar muito com o BBDC, por quê? BBDC está na mesma situação dos últimos 2 ou 3 vídeos, tá? Estamos na parte baixa do canal de alta do mensal, o preço do ativo está se segurando, tá? Não conseguiu romper esse suporte aqui, essa resistência, perdão, nos 15,76, bateu lá, sentiu, mas vejam que apesar de tudo, tem se aproximado. A gente poderia até pensar em fazer um triângulo, né? A gente quase que não usa as figuras que acaba esquecendo o nome, né? Eu tô lembrando do triângulo simétrico aqui, mas não seria um triângulo simétrico, tá? Seria um triângulo aqui com a possibilidade de romper para cima. Esqueci o nome da figura. Paciência, não tô mais, a gente acaba não usando muito e esquece. Mas enfim, a mesma opinião, tá? Penso eu que está no preço atrativo. Se vocês forem por indicadores fundamentalistas, eu não olhei ainda, peço perdão por isso, mas eu acredito que esteja atrativo. Estamos na parte baixa do canal de alta, às vezes que bateu lá, teve uma recuperação interessante e estamos nos segurando. O volume veio crescendo na vinda, né? Mas mesmo crescendo na vinda, faz pavis que não condizem, né?
com o volume, tá? IFR sobre vendidos, e MACD vem fazendo aquele movimento que eu acho interessante, tá? Então, pode ser que o Bradesco está querendo dar uma estourada por agora. O OBV deu uma recuperada bonita, está no movimento de retração, ainda não dá para indicar que quer indicar quedas, tá? Eu confiaria mais na MACD do que na OBV, nesse ponto que o Bradesco se encontra. Então, continuo pensando que o Bradesco nessa faixa de preço é compra, e ter mais paciência aí com o ativo nas próximas semanas a meses, tá? Seria o pensamento esse. Saindo de Banco Bradesco, vamos para o BB Seguridade. BB Seguridade, eu comentei com vocês que pensaria no meu financeiro, tá? Mas que o ativo tinha feito um movimento interessante de tocar em meu ponto de fibra e reagir, né? Reagiu bem, corrigiu e foi embora. Aí é que a gente pode até fazer a situação. Eu vou aproveitar aqui esse momento aqui para mostrar para vocês o pensamento de Banco do Brasil, como a gente pode adaptar aqui, tá? Bateu meu ponto de fio, recuperou, teve essa pernada, né? Deu uma corrigida dessa pernada. Quando é que a gente vai imaginar se foi alta? Aí a gente vê o que? Traçaria a FIBO, tá? E onde foi que se segurou? 38,2 de FIBO. Tocou lá, segurou e reagiu. Testou e sem rompeu, tá? Perdeu. Qual é o alvo? O alvo não é esse daqui. O alvo é o primeiro call, 34,70. Tá? É nele que a gente está acompanhando. Essas outras fibras aqui que a gente traçou foram fibras secundárias de movimentos secundários do primeiro movimento, que é principal. Tá? Então é esse primeiro movimento que a gente está acompanhando. Vejam que nas correções que aconteceram, ó, do movimento principal que a gente acompanhou, a primeira pernada, corrigiu, chegou até 38,2, segurou e recuperou, né? Vai ocorrer mudança de tendência, porque teve essa correção aqui? Não necessariamente. É que nem a questão da queda do Banco do Brasil. Então, num movimento secundário, que a gente traçou a FIBO, veio até mesmo um ponto de FIBO. Legal, segurou. Corrigiu, segurou e continuou o quê? Qual foi o caminho? Testar 100%. Teve um movimento terciário, digamos, aqui assim, que a gente viu o que aconteceu. E foi testar o quê? 100% de FIBO. Testou 100% de FIBO e rompeu. Qual é o ideal agora? Tá? O volume deu uma decaída, mas qual é o ideal? Que na segunda-feira, BB Seguridade fique acima dos 32,25. Tá? Fique acima, termine o dia acima. Claro, quanto mais bonito o candle for para cima, melhor. Mas fiquem de olho nos 34,70. Dá para animar com os 34,70 com o primeiro alvo de FIBO? Dá, sim, senhor. Beleza? Então, quem tem BB Seguridade na carteira, penso que é para manter, né? Quem quiser comprar e tiver apetite de risco, tem a possibilidade de ganhar 6%, tá? No mínimo 6%. Chama atenção que o volume deu uma queda, mas o volume de uma certa maneira tem sido irregular de BB Seguridade, nada que se preocupar tanto. E a FR já está na zona dos sobrecomprados, tá? Mas tocou recentemente, não fez uma correção tão grande, então não dá para se preocupar ainda. OBV subindo e MACD também apontando para cima, tá? Então os compradores ainda estão se aproveitando de BB Seguridade, beleza? Alvo 34,70, tá? Pensaria em fazer uma realização lá, pelo menos parcial, tá? E no movimento secundário nós temos o alvo de 36 e 17, beleza? Esses dois alvos aí para vocês ficarem de olho. Saindo BB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO, eu lembro, eu comentei que a gente poderia ter uma lateralização aqui, tá? Nessa faixa de preço acima dos 11,40, como já aconteceu aqui. Dá uma estagnada, não lateralização, dá uma estagnada, tá? Sem grandes movimentos bruscos no ativo, e é justamente isso que tem acontecido, né, CCRO. A gente deu
está dando uma segurada 240, né, chegou a perder um pouquinho, mas não está conseguindo ir acima, nesse caso, dos 11,76, né? Vai e volta, foi, mas onde abriu no dia seguinte, né? Tocou na sexta-feira e fechou aqui. Então, pensamento, acho que eu ainda acredito que é esse, tá? IFR no meio do caminho, MACD meio irregular, mas querendo apontar para cima, assim como o OBV, tá? Quem eventualmente ficou fazendo posição aqui na faixa dos 244, acho que ia ficar de olho. CCRO não deve dar aquele pique, né? Talvez venha aqui testar 11,91, se aproximar aqui dos 12,19 e dar uma caída, né? Mas, a depender do seu financeiro, vale a pena realizar e comprar mais embaixo, tá? Seria do ponto de hoje até lá 4%, se você comprar um pouquinho abaixo, vai estar ganhando uns 6 a 7%. E aí, depende do seu financeiro. Saindo de CCRO, vamos para a Cogna. Cogna chegando nos 2,20, tá? Eu acredito que Cogna vai segurar entre 2,20 e 2,4, tá? É mais ou menos semelhante ali à perspectiva de Azul, né? Foram aqui pelo menos em Cogna, o que é que tem diferente de Azul? Esse fundo foi testado várias vezes, tá? E não perdeu. Azul, digamos que o teste está sendo feito agora, beleza? Tá? Mas Cogna já foi testado várias vezes, está se segurando nos 2,20. Penso que vale compra nos 2,20 e 2,4. Compra mais um pouco, beleza? Tem se segurado. Graficamente, o que, é que a gente pode pensar em Cogna, né? Considerando que se segura aqui, ó, IFR sobrevendido, MACD começa, né, a dar cara que quer fazer um movimento de recuperação, tá? Fica interessante para se pensar em Cogna nesse aspecto, em comprar aqui nos 2,20 e aguardar o movimento se completar. Dando uma perspectiva, né, para vocês, vamos supor que Cogna se segure efetivamente nos 2,20 e não vá nos 2,4. Então a gente pode fazer o quê? Pensar nos pontos em que a gente vai ficar de olho para uma possível realização. 266, 282 e excepcionalmente em 298. Lembrando que 275 é um ponto chato pra caramba, tá? É um ponto chato pra caramba. Então se vocês pegarem Cogna aqui na faixa dos 2,21 que eu estou conseguindo, né? Pode ter um ganho de 19%, um ganho de 24% e excepcionalmente de 27% a 34%, tá? Então 2,20, eu vou deixar essa FIBA aqui, não custa nada, tá? Então 2,20 é um ponto interessante, beleza? Os outros indicadores dão uma certa animada, OBV ainda não dá aquela certeza toda que vai segurar, mas assim, tem tido, são quedas menores, né? E que acabam não refletindo tanto no gráfico, né? Porque vejo que aqui não caiu praticamente nada e aqui caiu mais um pouquinho, né? Então o preço está tendo um comportamento diferente da OBV, né? Geralmente é a OBV que influencia o preço, mas vejam que a OBV não está influenciando o preço. E o historiograma começa a desenhar um movimento interessante, tá? Então, Cogna dentro em cima de um suporte, IFR sobrevendido, historiograma em MSD dando uma perspectiva positiva e OBV nem tanto, tá? Então, saindo de Cogna, se vocês me perguntarem se daria para arriscar em Cogna nesse momento, daria, né? Pelo menos uma meia mão aqui, você tem R$1.000, compra 500 aqui, se cair mais um pouquinho, chegar nos 2,4, compra os R$500 lá também, né? Metade, e segura, cara, segura, que se tiver também uma recuperação, vai ser algo fantástico, né? Creio que vai ser uma recuperação fantástica, com possibilidades de ganho bem interessantes, beleza? Aí saindo de Cogna, vamos para a nossa querida Copel. E Copel, galera, tá com um movimento fraquíssimo, um volume fraquíssimo, num patamar de preço relativamente alto, né? Pelo histórico da companhia.
tá? Pelo histórico da companhia. A gente vê que está tipo assim, próximo do topo histórico. Tá? Então, eu comentei com vocês que nessa faixa de preço aqui eu ficava preocupado, né? Copel já veio em 50 de frente de FIBO pela segunda vez, né? Tudo bem que aqui foi um movimento bem atípico, né? Só 2 candles que a gente está considerando. E não sei se vocês acompanharam, mas na semana passada, se não me engano, foi na semana passada, a privatização dela já foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Né? Acho que só está faltando, não tenho certeza, mas está faltando só o Tribunal de Contas aí dar tipo que o aval final, né? Mas não deve demorar disso acontecer. Então, Copel, mantenho a minha visão de preocupação nessa faixa de preço, tá? Quem realizou, parabéns, e aguardar uma correção, tá? 7.1 eu compraria, eu ficaria tentado a ficar de fora, né? Não compraria ainda, tá? Acho que o Copel deu uma esticada muito grande. O ideal é que tivesse uma correção mais interessante, né? Deu uma esticada não por fundamento, né? Deu uma esticada por especulação, né? Por especulação, que foi justamente quando saiu a aprovação, a notícia referente que o governo do estado do Paraná quer privatizar Copel. Ponto. Então deu essa valorização fantástica e a correção também tem que ser fantástica para a gente se animar. Beleza? Volume, a gente já comentou. Deu um volume devagar na parte alta, isso é ruim. FR em direção aos sobrevendidos, pelo menos está indo, está no meio do caminho, mas com a perspectiva de direção aos sobrevendidos. MACD e historiograma não estão lá tão animadores, né? Nem para queda nem para alta, meio lateralizado, assim como o OBV. Bom, nessas situações, para swing trade eu ficaria de fora, tá? Quem tem Copel para longo prazo ficaria tranquilo, e quem comprou embaixo pensaria no financeiro para estopar, né? Eventualmente ter um stop, tá? O pensamento seria esse: saindo de Copasa, vamos para saindo de Copel, vamos para Copasa, tá? Copasa tem se segurado nessa faixa de preço de 15,76, não está conseguindo romper os 16,7, né? A gente traçou do movimento primário, corrigiu até 61,8 de FIBO e está indo testar 100%. Bom sinal, mas não chegou a testar ainda, né? Que foi do movimento secundário que a gente traçou. A segunda FIBO aqui eu vou deletar, vou manter só a anterior, que é que nos interessa, né? A perspectiva é que viesse corrigir pelo menos entre 61 e 50% de FIBO, que é o normal, mas chegou a 61,8, bateu no suporte 14,17 e recuperou. Estamos testando 100. E aí, o que eu faria? Tranquilidade, vamos ver se vai romper. Romper, a gente ficar de olho. Vixe, que loucura foi que eu fiz. Romper, a gente vai ficar de olho aqui. Não rompendo, a gente pensa no stop financeiro, tá? Vamos ver os outros indicadores. Volume veio crescente, ponto positivo. IFR em direção sobre comprados, ponto de alerta. MACD apontando para cima, né? E o OBV veio fazendo topos e fundos ascendentes, está na zona próxima de resistência. Vimos que realmente está numa zona próxima de resistência. 100% de FIBO testar, talvez tenha um choque ou não. O ideal é romper e ficar acima. Rompendo e ficar acima, a gente continua indo para cima, tá? E acompanha os outros indicadores para tomar decisão de venda em algum momento posterior. Mas, rompendo, a gente fica de olho no 16,79 e o alvo acaba sendo um 61,8 lá em cima, tá? Por enquanto, é o que temos para a Copasa. Vamos para a Caixa Seguridade. Caixa Seguridade. Bom, a minha visão ainda é de que a gente vai vir aqui. O ideal para comprar seria aqui no 7,49, tá? Mas a gente vai vir para ficar entre 50% e 38% de FIBO. Eu acredito que Caixa vai fazer esse movimento.
Olha que interessante, um movimento de compra fantástico aqui de caixa no dia 1º de dezembro. Fez um candle até bonito, mas não tão expressivo, né, com relação ao volume. Chega próximo das menores 17 e 42 períodos e vem para ficar abaixo delas duas. Né? Quem está segurando é a média móvel de 200 períodos, que é a média móvel mais chata de se romper. Rompeu uma vez, voltou, não consegue romper as de cima. Eu penso que o caminho a gente vir para baixo. Tá? Vir para baixo, para pelo menos aqui nos 7,49. A gente começar a pensar pelo menos eu pensar em fazer compra. Tá? Tranquilidade com caixa de seguridade. Tem muita gente que fala aí que é uma boa empresa e tal, boa pagadora de dividendos, teve resultado interessante, inclusive na divulgação de resultados eu lembro que foram bons os resultados de caixa de seguridade. Entretanto, todavia, graficamente, ainda está sendo possível a sua correção. Beleza? IFR no meio do caminho. OBV, vejam que o ativo vem caindo e o OBV vem fazendo topos e fundos, veio fazendo topos e fundos ascendentes e aparece de tomar vergonha na cara para engatar uma tendência de baixa. Isso aqui foi literalmente, né, um pega a sardinha da pega, porque teve muita gente comprando, acho que com vista nos fundamentos da empresa, né, e não se atentando para o movimento que o gráfico estava fazendo. MACD veio bonito na correção, mas vejo que a correção aqui acabou não se refletindo no gráfico, né, cara? Esse aqui foi um movimento que dá para se animar, digamos assim, daria para se animar numa situação normal, mas o gráfico não dá essa perspectiva toda ainda. Embora tenha vindo aqui 61 ponto de fio, tá? Entre 61 e 50 já, tá? Eu penso que a gente vem mais embaixo. Não me deu essa perspectiva ainda de subida, não, da caixa de seguridade, de subida não, apesar dos outros indicadores, tá? Pelos indicadores, valeria até arriscar uma compra, tá? Mas eu não fico assim confortável em afirmar isso para vocês. Bom, série caixa de seguridade, vamos para a Enalta. Enalta, finalmente Enalta perdeu. Eu sei que comentei com vocês que 13,63, nessa parte, como estava demorando para perder aqui, valeria comprar devagar, sem muita sede de opote, para não perder a oportunidade, né? Mas que a compra mais ideal seria 12,33, 12,18 e quem sabe até nos 11,63. Enalta finalmente perdeu. Vou ser bastante sincero para vocês, não me posicionei em Enalta ainda, mas estou doido para me posicionar em Enalta de novo. E cara, se vir para essa faixa de preço dos 2,33 e 2,18, se eu não tiver caixa, eu vou vender alguma coisa que eu estou no lucro para botar em Enalta, tá? Para botar em Enalta, sem medo de ser feliz, aí ter paciência. Enalta vem apresentando resultados positivos aí, num aumento de produção, nos campos que explora nunca mais apresentaram problemas, né? E se você for para o histórico de Enalta aí, sempre tinha algum problema lá, nos perfuradores que estavam quebrando, vazamento de óleo detectado, suspendiam a perfuração, a produção de determinado poço. Isso nunca mais aconteceu, né? Nunca mais aconteceu, muito tempo que não acontece. Então, Enalta tem, na minha visão aí, tudo para dar uma recuperada no ano que vem. Mas o momento de comprar é agora, né? Acho que é questão de se antecipar. IFR sobrevendido, né? MACD ainda puxa para baixo, OBV deu uma segurada, né? Mas MACD ainda dá a intenção que o preço do ativo vai para baixo. OBV ainda não dá a intenção que reverteu a tendência. Então, eu fico assim confortável de falar para vocês que 38,2 seria uma compra assim, sem medo de ser feliz, tá? Sem colocar stop. Acho que abaixo dos 12,96, 13 reais, ir comprando o ativo, né? Se cair, compra mais. Caiu, comprou, tá? Fica muito, muito, muito interessante o 38,2. Vejam que vai ser da pernada mais longa que teve, que a gente está voltando para um ponto de correção da pernada mais longa que teve, tá? E é um ponto
Obviamente, é um ponto arriscado? Verdade. É um ponto arriscado, tá? É um ponto arriscado. Mas por quê? Porque se perder, a gente pode imaginar uma queda mais acentuada para baixo, tá? Mas é um ponto que, por que eu considero interessante? Estamos aqui na faixa que foi um ponto, teve muita congestão, né? Tanto aqui quanto aqui, tá? Então teve muita congestão no passado, então acaba sendo mais difícil de se romper, tá? Tá na zona de 38,2 de fio, a empresa tem apresentado resultados interessantes, e o petróleo, quer queira ou quer não, está no patamar lucrativo para a empresa, beleza? Estaremos próximos à zona de suporte também, né? E eu vi uma coisa no gráfico que eu não tinha percebido, foi desse movimento secundário aqui, tá? Que a gente traçou, foi até mesmo 1,8 de fio, e perdendo os 38,2, teríamos algo cá embaixo, tá? Mas eu vou ser sincero, eu penso que perder esses 12,18, 11,63 vai ser muito difícil, muito difícil. E a gente vem se aproximando do ciclo de janeiro a março, abril, que é quando o pessoal se anima muito com a Enalta, no sentido que vai se começar a especular sobre os dividendos que a Enalta vai pagar. E a Enalta relativamente paga bem dividendos, né? E quanto o preço está mais embaixo, os dividendos ficam mais atrativos, beleza? A Enalta pagou, eu não lembro quanto que pagou no ano passado, nesse ano, perdão, e no ano passado. Então dê uma olhada lá no Status Invest. Eu lembro que esse ano não foi lá grandes coisas, considerando o preço do ativo à época, tá? Mas acho que foram 500 milhões o total, foram 500 milhões, não sei se deu 70 centavos por ação, 90 centavos por ação, mas foi pouco. Agora, com o preço cá embaixo, vai ser um dividendo de 8, 9%, né? Então acaba chamando a atenção. E os especuladores se aproveitam disso. E é justamente onde nós iremos ganhar também. Aí saindo de Enalta, já vimos outros indicadores de Enalta? Deixa eu ver. Já vimos outros indicadores de Enalta. Ainda tem a possibilidade de mais quedas, tá? Mas eu, particularmente, nos 12,33, 12,18, eu já fico confortável em comentar com vocês que é um preço, para mim, muito atrativo para a compra. Saindo de Enalta, vamos para JHSF. JHSF está segurando aqui, e que lindo! Vejam, esse retângulo aqui eu tracei, eu não sei em qual foi o momento, mas acho que foi aqui, ó. Esse retângulo, acho que ele veio daqui e eu puxei para cá, né? E, coincidência ou não, vem batendo nos 5,38 e vem segurando, cara, vem segurando, né? Eu mantenho a visão do vídeo anterior de que o JHSF também está num ponto, está num ponto interessante para a compra, embora seja arriscado, tá? Mas está num ponto interessante para a compra. Tem se segurado aqui bastante. Perdeu em alguns momentos, mas a briga aqui foi interessante. E numa queda, parar aqui e se segurar é interessante também. Vejo que já quebrou, viu aqui, ó, uma recuperação boa. Tudo bem que perdeu, mas essa faixa de preço aqui abaixo dos 4,91, a galera fica com muita fome em JHSF. Então, vale se pensar, cara, com carinho em JHSF e a possibilidade de comprar o ativo, tá? Deixa eu ver os outros indicadores. Volume vem crescendo, né, na parte de baixo interessante. Chegou os sobrevendidaços e tá dando uma recuperação. IFR, ponto positivo, não deixa de ser. E MSD vem querendo fazer aquele movimento, né, que eu particularmente gosto, né? Tá interessante. O BV deu uma segurada, tá fazendo quedas menores, tá com cara que vai segurar. Possa ser que o JHSF dê uma arrancada também por agora, tá? Então fiquem de olho no JHSF. Deixa eu anotar aqui para mim também, para depois eu ver o que é que eu vou fazer, né? JHSF, o que a gente comentou em alta. Deixa eu anotar aqui. Em alta,
Copel seria para venda. BBDC eu já estou de olho, não vou nem anotar. Mas Copel, colocar o stop loss. Que aí, galera, eu não preciso rever o vídeo depois, né? Fica mais tranquilo. Ah, e Azul, cara. Azul também. Pronto. Já fiz minhas anotações. Vamos agora voltar para o JHSF. Bom, JHSF, acho que não tem muito o que comentar. Já vimos outros indicadores. Vixe, o que aconteceu? Já vimos outros indicadores. Penso que vale uma compra de risco aqui, né? E aí, compra de risco, lembrando que você pensa em colocar um stop mais curto, e caso for botar um stop, bota abaixo aqui dos 5,38, uns 10, 15 centavos, e deixa o ativo andar, beleza? Saindo de JHSF, vamos para 1000. 1000, que foi que comentei de 1000 para vocês, não tô lembrado. Ah, sim, acho que eu lembrei, né? Bom, a pegada da correção, acho que eu não peguei. Veio para próximo de 38,2 de FIB, teve uma recuperação bonita. O lance agora é 1000 e testar os 2,70, tá? Deve testar sim, tá numa zona intrucada aqui, próxima a todas as médias móveis, mas pelo menos está acima de todas. Eu creio que vai vir testar, agora um movimento tipo, lento, mais devagar, como foi esse daqui, tá? Até romper até lá. Então deve ir devagarzinho, sentindo os 2,44, mas em direção aos 100%, tá? 100%, ponto de alerta, com certeza. Mas, por rompendo 100%, a gente começa a imaginar, né, um movimento mais consistente de alta em 1000, beleza? Então, vale ficar de olho em 1000, vale sim, senhor. Do preço de hoje até 100% são 17%, tá? Então, fiquem de olho nessa perspectiva. Volume tá mais ou menos estável, né? Sem muita oscilação. IFR no meio do caminho, né, com possibilidade de ir para cima. MSD também nessa perspectiva de ir para cima, ainda não confirmou totalmente, mas está no movimento que eu gosto. O ruim é que pode engatar uma lateralização aqui, mas está interessante. O OBV vem se segurando também, tá? Saindo de 1000, vamos para a Magazine Luiza. Deu uma acelerada, né, galera? Mas é isso aí. Magazine Luiza, eu comentei com vocês que segurando aqui, não está segurando nos 38,2 de FIBO, né? MSD fez um movimento interessante, mas vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5. Daqui ele deu uma recuperaçãozinha de 4%, depois deu uma queda de 7%, tá? Mas tá, tipo assim, ainda tá na zona dos 38,2 de fio, tá? Abaixo, aqui acaba sendo mais arriscado e não tá conseguindo romper a média móvel de 17 períodos. Nem chegou a testar lá. Vamos ver os outros indicadores antes de dar uma conclusão mais forte para vocês. IFR, próximo de sobrevendidos, né? OBV vem se segurando e fazendo devagarzinho, assim, bem de uma maneira tímida, né? Topos e fundos ascendentes, mas está nessa perspectiva. MSD que deu uma avacalhada, né? Avacalhou aqui. Deu aquela perspectiva de que ia para cima, mas vejam, não ainda assim, não dá para também ter uma perspectiva de que não vá fazer esse movimento para cima agora, tá? Bom, IFR está embaixo, OBV fazendo topos e fundos ascendentes tímidos, mas está. MSD veio num movimento que parecia que ia ficar bonito, não se concretizou, mas ainda está dentro dessa possibilidade. E temos Magazine Luiza abaixo dos 38,2 de FIBO. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Do preço que se comprou ao preço que se fechou, se você manteve, você está perdendo aí 2,38. Né? A depender, quer dizer, do último vídeo, digamos assim, estamos perdendo 2,38. Acho que dá para você pensar no stop um pouquinho abaixo aqui dos 3,5. Vamos botar nos R$3. Tá? E segura Magazine Luiza. Tá? E segura Magazine Luiza. Ponto de alerta, 3,53.
No momento 3,53, mas fique de olho na média móvel de 17 períodos exponencial, tá? E ter paciência, cara. Testar aí o seu psicológico, beleza? Penso eu que o Magazine Luiza tem uma possibilidade aí real, tá? Talvez aí de uns 50 a 50% de chance, né? 50% de chance de irmos pelo menos aqui nos 4,82, beleza? Então acho que o Magazine Luiza é para ter um pouquinho de paciência, ter tranquilidade e não se desesperar com ela nesse momento, tá? Sem deixar de colocar o seu stop, obviamente. E aí, saindo do Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida, pessoal, comentei, fiz até a fibra aqui que eu vi no vídeo que ficou errada, que a fibra era aqui, tá? Na mínima desse candle, não na mínima de cá. Estamos ainda no 8,61, então acaba sendo interessante, tá segurando, e com a possibilidade de recuperação, tá? Volume veio constante, teve um dia mais alto aqui, mas está numa constância, abaixo dos 21 períodos, ponto positivo, e FR nos sobrevendidos, tá? Nossa, banda de Bollinger dá a chance de vir mais embaixo. MSD fazendo movimento semelhante ao Magazine Luiza e OBV também. Cara, deixa eu anotar aqui, Magazine Luiza e Movida, para não esquecer. Cara, a Movida tá interessante. Apesar dessa queda monstra que teve. Penso eu que 8,64 tá valendo uma compra de risco. Se for pensar em stop, abaixo dos 8,13. Beleza? Mas eu nem pensaria em botar stop. Eu compraria mesmo para aumentar minha posição em Movida, visando aí um médio a longo prazo. Beleza? Os indicadores a gente já viu, né? Chama a atenção aqui para o historiograma. Tá com cara de que vai mudar esse movimento de queda, tá? Tá com cara de que vai mudar. Então fiquem de olho em Movida como uma oportunidade. Saindo de Movida, vamos para Petro. Petro foi bonito o movimento que a gente cantou. Vou mostrar aqui para vocês o que aconteceu com o FES. Olha a parte, 26,79. Meu ponto de fibra, 26,78. Bateu, sentiu. No outro dia, pelo menos, fez um candle positivo. Então, normal. Se vocês me perguntarem, perspectiva de Petro, e, meus amigos, pelo menos em 28,10. Tá? Então, acima de 27,93 aqui, ó, 27,90, 27,50, vamos dar um espaço maior. Bota seu stop aí, loss aí, deixa ver se o ativo vai nos 29,43. Tá? Meu pensamento de Petro é esse. O volume, apesar de ter sentido aqui, não foi muito grande, tá vendo? No outro dia deu uma recuperaçãozinha, mas a perspectiva de Petro, penso eu que ainda é de vir aqui no mínimo em 28,10. Vamos ver os indicadores. FR chegou próximo dos sobrecomprados, deu uma voltazinha aqui e estagnou quase que no meio do caminho. Tá? MSD ainda dá as perspectivas de que vai para cima, e o BV também, né? Embora tenha sentido aqui, mas dá as perspectivas de que vai para cima. Tá? Fez topos e fundos ascendentes e está indo, e juntamente com o MSD está indo. Tá? Agora, não ficaria muito animado assim, com uma pegada de vir aqui nos 33,72, tá? Não ficaria muito animado com essa possibilidade. Beleza? Acho que 28,10, acima dos 28,10, você começa, quer dizer, acima dos 27,90, você começa a pensar no seu financeiro e deixa eu te mandar para ver o que acontece. Beleza? Petro, sem muito o que falar, vamos para POM. POM, 2,43. Quem comprou nos 2,31, parabéns. 2,43 para mim também é compra. Essa faixa de preço aqui é para comprar POM, tá? É para comprar POM. Vejam que poucas vezes foi lá, e nas vezes que foi lá, deu uma recuperação maravilhosa. Foi lá, deu uma recuperação maravilhosa. Estamos lá com a perspectiva da recuperação maravilhosa. Beleza? E aí, se vocês pensarem num preço onde se encontra e para onde pode ir, no momento são 20% de lucro.
tá? Então é ter tranquilidade com o POM, uma empresa que não tem muito débito, sempre tem lucro, pequeno, mas sempre tem lucro, e de vez em quando pagam dividendos, poucos, obviamente, mas pagam, uma empresa multinacional, etc, etc, etc. Então, vamos ver os indicadores. IVFR foi nos sobrevendidos, agora é I em direção aos sobrecomprados, ponto positivo. MACD também dá uma perspectiva muito positiva, beleza? O OBV também começa a fazer pontos, topos e fundos ascendentes, tímidos, mas já começa a fazer, mas o MSD me anima mais. Então, POMO, penso que eu também é oportunidade. Deixa eu anotar. Saindo de POMO, vamos para PRIO. PRIO é uma das empresas aí mais indicadas. Deixa eu ver se eu lembro. Era para falar no início lá no Ibov, vou falar no final. Vi hoje a notícia no Trademap que as empresas mais indicadas para dezembro, pelos segundos analistas, são Vale, PRIO, Itube, VEG, ou VEG. E qual foi a outra, cara? São 5. A outra esqueci, mas PRIO tá nesse meio com indicadas, apesar da alta que teve, fantástica, etc, etc. Bom, graficamente o que eu vejo, não completou seu ciclo de correção ainda, da retração desse movimento de perna aqui, fantástico, tá? Não ainda, pelo menos não indicou que não possa fazer esse ciclo, tá? Vocês vejam que nessa correção o volume deu uma crescida, né? E deu uma... Bom, não tá aquele volume assim, tipo assim, tá irregular, né? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que observar tá irregular, mas o volume também não vem tão alto, né? Para justificar a continuidade do preço para cima, tá? Então isso aí chama a atenção de vocês. Em tese, não reverteu aqui a tendência da correção. Vamos ver os indicadores. IFR está no meio do caminho, indo para cima ainda. MACD vem indicando a possibilidade de continuidade de movimento para cima. OBV já nem tanto, né? Ó, quando que eu gosto do MACD, tá? Quando ele faz esse movimento aqui com as linhas na parte de baixo, tá? As linhas na parte de cima indicam, assim, pode indicar alta, mas não uma alta que vai fazer, assim, se sustentar, tá? Eu ficaria já com receio. Vocês vejam aqui que a linha na parte de cima, né, chegou aos seus máximos, mas também, bom, teria que fazer uma comparação, tá? Porque na parte de cima também deu um movimento, mas eu particularmente eu não gosto. Isso aqui está sendo uma exceção à regra, tá? Eu gosto mais quando vem de baixo para cima, então dá uma pegada de que vai ser um movimento mais forte, mais rentável, digamos assim, tá? Aqui nem tanto. Tá na zona de correção, MACD tá voltando para cima, OBV nem tanto, acho que tá começando a dar mais sinais de cansaço talvez, tá? Essa subida, mas se bem que foi uma subida também tranquila, né? Foi aquela subida repentina, mas parece dar sinais de cansaço. MACD aponta a possibilidade de ir para cima ainda, não houve um rompimento ainda, tá? Da linha tão próxima, né? Com essa possibilidade de romper, tá? MACD nem tanto e OBV próximo dos sobrecomprados, no meio do caminho ainda mais próximo dos sobrecomprados. Volume não indica a possibilidade de alta. Cara, se eu tivesse dentro de PRIO, eu pensaria no meu financeiro. Se eu tivesse fora, eu continuaria de fora, tá? Aguardaria ter uma correção mais forte dessa subida aqui, que foi muito expressiva. Se a gente for pensar em percentual, olha que a gente vem acompanhando o PRIO. Eu vendi nos 28 aqui, PRIO. Mas vamos voltar aqui. De 90%. Eu vendi aqui uns 20 e poucos, 40% de lucro. Mas enfim, não foi 40% de lucro não, eu comprei nos 20 e eu comprei mais ou menos por aqui, tá? Aí não vendi aqui, ele corrigiu e aqui eu vendi. Então foi uns 20% de lucro que eu tive. Mas eu venho comentando com vocês que aqui é compra em PRIO há muito tempo. Mas enfim, dessa subida aí não teve uma correção expressiva, eu ficaria com receio de entrar no preço do ativo, tá?
Então, eu particularmente ficaria de Coinbase. Bruce da Nord é um otimista aí infinito de Prio. Com certeza ele está indicando compra ainda, tá? Eu aguardaria pelo menos uma correção. Dá uma indicação fora a FIBA que vai ter a correção, os outros indicadores ainda não, tá? Ainda não. Então é pensar no stop, deixar o ativo andar, uma eventual correção, pegou o stop, dá, fica tranquilidade e aguarda o melhor momento de entrada, beleza? Agora, eu entrar em Prio, entre Prio e Enalta, por exemplo, prefiro Enalta, né? Sem sombra de dúvidas. Entre entrar em Prio agora e comprar uma Movida, eu sou mais Movida. Entre Prio agora e comprar Pomo, eu prefiro comprar Pomo, beleza? Então é só uma questão de vocês verem o que vocês querem fazer com a oportunidade que você tem em mãos, beleza? Ryzen vem segurando aqui nos 3,87, né? Muito bravamente, mas digamos que, assim, pô, deixa eu ver, o que você acha de Ryzen? Comprar esse cara, tem um Ryzen no preço do IPO. Subiu, valorizou, não vendi, caiu, estou perdendo mais 50% e continuo com Ryzen na carteira, tá? Não fiz nenhum aporte em Ryzen ainda, estou de olho em outros ativos. Por quê? Ryzen não me deu sinal de que vai fazer um movimento de recuperação por agora. Então, eu particularmente estou de fora. Agora, quem tem caixa e pensa em Ryzen, possa ser uma oportunidade interessante, né? Mas eu quero um movimento mais rápido, né? O dinheiro, eu já comentei com vocês que eu faço, 80% eu compro a longo prazo, né? São ativos muito mais difíceis de eu me desfazer. Tem que ter uma oportunidade muito na cara, assim, fora para eu me desfazer, entrar nessa oportunidade e posteriormente voltar para os ativos, tá? Eu estou todo comprado, né? Basicamente, comprei Petro e Bradesco, né, com o que eu tinha de os 20%, 80% deixo para longo prazo, 20% para swing trade. Então, todo o meu swing trade que eu tinha, comprei de Bradesco e Petro, cara. Tô só com os dividendos, os rendimentos dos fundos imobiliários que eu tô lá guardado. Não mexi, tá lá na corretora. E aí tô esperando a oportunidade de algum ativo aí para fazer compra. Tô querendo Enalta. Então, mas vou ter que me desfazer de alguma coisa para ir para Enalta. Tem as outras opções aqui também, que eu já anotei. Então, tenho que pensar direitinho depois o que é que eu vou fazer para ver proporcionar um ganho rápido, né? E fazer caixa, né? Proporcionar um ganho rápido para fazer caixa. Porque o resto está em ações que estão tendo uma valorização. O Petrobras está tendo valorização boa. Agora o Bradesco está estagnado. E, cara, para mim, o Bradesco está sendo uma oportunidade muito interessante, mas eu não posso ficar totalmente comprado, né? Eu disse, não posso ficar comprado no de longo prazo muito, né? Eu tenho que ter uns 20% para swing trade. Porque o swing trade que tem melhorado a minha carteira, e nessas quedas que aconteceram, foram oportunidades que eu tive de manter a carteira sempre positiva, né? Patamares positivos, né? Então não posso ficar totalmente comprado. Mas enfim, em ativos de longo prazo. Bradesco eu tenho para longo prazo. Copel tem para longo prazo. Alguns fundos imobiliários. O que mais que eu tenho para longo prazo, João? Movida eu gosto de ter para longo prazo, embora já tenha feito alguns trades com ela. Pomo eu tenho para swing trade, mas é um swing trade mais demorado. E particularmente é um ativo que eu não me importo de ficar na carteira por muito tempo. Inclusive estou comprado em Pomo, não vendi. As oportunidades que eu tive para fazer o swing trade eu não vendi. Vai entender a minha cabeça, né? O vacilo que eu dei. Até hoje eu fico me perguntando por que eu não vendi. Tive a oportunidade de vender próximo dos R$3 2 vezes, não vendi, me passei, ocupado com outras coisas, fui segurando ativo, e voltou para o preço que eu deveria estar recomprando, né? Mas enfim, vamos falar de Ryzen, que é o que nos interessa. Então Ryzen está se segurando aqui nessa faixa dos 6,90, cara. Está segurando. Vejam que quem comprou aqui teve a oportunidade de vender aqui uma, duas e meio um ponto de FIBO, mas não quer perder esse 100% de FIBO. Isso aqui é interessante, tá? Isso aqui é importante. Tá mostrando assim pra gente que 3,87, 3,90 é um fundo
que tipo assim, daqui desse preço aqui, não vale a pena deixar cair mais, né? Vale a pena começar a se posicionar. É mais ou menos esse sinal que o mercado dá. Mas graficamente eu não vejo assim uma pegada de recuperação rápida que vai ter em highs. Então eu particularmente ficaria de fora. IFR próximo dos sobrevendidos, MACD de lateralizando, sem muita perspectiva de alta, e ainda meio que numa leve tendência de queda. OBV também, uma tendência de queda mais curta, né? Mas mais, se a gente for olhar aqui, é mais lateralizado do que uma tendência de queda efetiva, né? Então, acho que Heidel não demonstra que é oportunidade ainda, tá? Então, ficaria de fora. Então, saindo de Heidel, vamos para Redditor. Redditor deu uma lateralização forte aqui, mas assim, entre esse ativo e outros ativos, eu ficaria de fora também, tá? Com Redditor, a última vez que eu fui olhar os fundamentos dela, a Redditor estava na faixa dos R$50. E lá eu vi que ela estava muito cara, né, pelos fundamentos dela. Muito, 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 muito cara. Então, até que haja um equilíbrio melhor nos fundamentos e no preço do ativo, e o gráfico comece a dar um sinal diferente, penso eu que Redditor não faz muita diferença aí você comprar agora. Tá bom? Volume totalmente irregular, deu uma segurada aqui nos 29, tem segurado, mas sem muita perspectiva de ter um movimento rápido. IFR no meio do caminho, vejo bateu nos 29, deu uma recuperada, já está no meio do, quando estava nos sobrevendidos, né, deu uma recuperada, está no meio do caminho, e não foi muito rápido que isso aconteceu, então o mercado não está botando muita fé em Redditor. MACD, OBV também, né, MACD com quedas ou recuperação, mas bem lateralizado, não faz movimentos interessantes, e OBV também. Então, Redditor seria mais ou menos o pensamento de Reis, né? Ficar de fora. Só observar. Vamos então para a Sanepar. Sanepar é outra que eu gosto de comprar para swing trade, né? Mas não é um ativo que, se ficar na minha carteira, eu não me importo, tá? Acho que a última análise da gente, 1, 2, 3, 4, o preço do ativo estava aqui. Não sei se eu comentei a possibilidade de vir nos 4 em 1, mas geralmente os 3,85 é onde eu falo para vocês que é para venda, né? Então, não lembro o que eu falei no outro vídeo, mas era bem possível que eu tenha dito para pensar no financeiro, botar o stop loss e ver para onde o ativo vai. Não tenho certeza, que eu não vi, mas se foi isso, foi acertado, né? Eu vou até olhar por curiosidade. E Sanepar voltou de novo. Bom, cara, Sanepar 3,51, o que é que a gente tem feito aqui no 3,51? O que é que o ativo tem feito? Segurado, né? Perde um pouquinho, mas se mantém aqui, tá? Não tem perdido, tem segurado nessa faixa de preço e dado a recuperação. 3,95 venda, 3,51 compra. Tem muito o que falar, não. É aguardar o preço vir cá, comprar, descer mais um pouquinho, comprar mais um pouquinho e na recuperação vender, tá? Então nos 3,51 a 3,85, que foi o último comentário nosso, deu para ganhar aí 10%, né? Segurou um pouquinho mais a 11, 12%. Então foi a oportunidade de ter vendido e agora está dando a oportunidade de entrar novamente. IFR indo em direção sobre vendidos, MACD dando indicação de venda e OBV totalmente irregular, de lado, né? Mas agora no momento de queda, né? E o MACD parece que vai puxar o preço do ativo mais para baixo, dando novas oportunidades, tá? TRPL4. TRPL4 voltou ao que o TRPL4 tem feito com a gente, né? Vem para cá com frequência e excepcionalmente vem na parte de cima, tá? Vem para cá com frequência e excepcionalmente vem na parte de cima. Agora, vai se pensar em compra? Eu penso que sim. Vim aqui nos 22,31, se é que vai vir, compra também. E vai aumentando sua posição. TRPL4 em relação a Ryzen e a Redditor, eu fico mais tranquilo, né, em falar com vocês que vale compra aqui nessa faixa de preço, porque TRPL4, de vez em quando, pelo menos
nos anos anteriores, com exceção desse ano, que eles estão sendo mais comedidos aí na distribuição de dividendos, mas paga bem dividendos, tá? Paga bem dividendos, o pessoal gosta de botar como uma empresa defensiva, mas enfim, ficaria aí tentado sim em comprar a TRPL4 aqui, tá? Eu não vou anotar aqui para ver depois, porque não tô, como disse a vocês, eu quero pegar uma coisa que possa ter um movimento mais rápido. Vamos ver se TRPL4 vai estar nessa perspectiva. IFR indo por sobrevendidos, MSD uma leve tendência de queda, e OBV uma leve tendência de queda também, mas lateralizado, tá? Então, sem muita perspectiva nessa pegada aí, para a TRPL4 ter um movimento rápido, embora esteja até num ponto interessante para ir acumulando no seu capital, né? Aumentando posição, tá? Saindo do TRPL4, vamos para Vale. Vale, que é o grande aí, a grande indicada pelos analistas, tá, para dezembro. E tem Rochedo aí que tá me enchendo o saco, dizendo que Vale não foi bom ele ter vendido o Vale. Bom, Rochedo, vamos ver se não foi bom ter vendido o Vale. Tá? Essa FIBA aqui eu vou atualizar, já que ela assim, deu uma certa corrigida, não chegou ao meu ponto de FIBA, não foi lá e voltou. Eu vou atualizar para cá, tá? Para a gente acompanhar esses pontos. Vale começa a ter um volume menor, né? Diminuindo, bem diminuindo, faz um doji, tá no ponto, no momento de próximo ao suporte, né? Sentiu, rompeu, ficou acima, tá acima com doji. IFR sobrecomprados. MSD ainda dá indicação de que vai para cima. OBV também, mas cara, MSD dá essa indicação para cima e OBV para cima e faz um doji, né? E eu já vi muitos momentos assim que o OBV tá naquela subida de desespero e começa a ter uma queda mais forte. Eu particularmente penso que Vale nesse patamar aqui de preço, pelo gráfico que eu venho acompanhado, não acredito que vá subir muito, né? Não acredito que vá subir muito. Tem um colega meu, Beverly, que acha que Vale vai nos 96, 97 reais, tá? Eu não estou acreditando nisso. IFR está muito acima, está acima dos sobrecomprados. MSD aponta para cima, MBD aponta para cima também. Então, pensamento meu seria pensar num ponto estratégico de stop loss e ver o que acontece com o ativo. Pegou, ficar de fora e sair. A princípio, ele aponta que vai para cima, tá? A gente tem umas altas aí, mas eu iria bem desconfiado, tá? Não pensaria em comprar Vale por agora. Eu, particularmente, não pensaria em comprar Vale por agora. Sem mais o que falar de Vale, vamos para Via Varejo. Via se aproximou de um 61 ponto de FIBO, deu uma segurada, dando uma recuperação, bonito. Vamos ver os indicadores. IFR sobrevendidos, ponto positivo. MSD querendo dar aqui no movimento de recuperação e OBV fazendo uma leve tendência de alta. Bom, galera, vindo no 61 ponto de FIBO aqui nessa queda, não é nem todo movimento ele é garantido. Chegou próximo. Eu gosto de confiar muito na FIBO. Então, eu penso que vale se comprar aqui uma compra de risco, vale. Tá? Vale sim. Eu aguardaria os R$2 ou um pouquinho mais abaixo para me posicionar em Via Varejo para aproveitar eventual repique. Tá? IFR atrativo. MSD também. E OBV mais ou menos. Tá? Mas eu aguardaria, apesar disso, eu ainda aguardaria. Posso estar equivocado, por conta dos outros indicadores, por conta de estar no meu ponto de FIBO, que é o momento que a galera começa também a realizar o seu, pelo menos parcial, se entrou na venda, tá? Mas eu aguardaria os R$2 um pouquinho abaixo para começar a me posicionar. Os outros indicadores são positivos, vale uma compra de risco, vale. Se for pensar no stop, abaixo dos R$2 ou dos 1,90 para começar a se posicionar. Quem vai se posicionar, então tem que pensar que o stop tem que ser lá para baixo. Beleza? Saindo de Via Varejo, vamos para a VEG. VEG,
o VEG, que é uma das mais indicadas pelos analistas. Bom, não completou ainda a retração no movimento, tá? Vai dar a indicação de que vai fazer tipo vale? Ainda não. Está abaixo da menor ordem de 7 períodos, acima de 42 períodos. Veja que batendo em 42 períodos, voltou para 17, está querendo vir para baixo. Está acima do suporte. Eu ainda aguardaria pelo menos vir em 61.8 antes de pensar em posicionamento. Tá? IFR no meio do caminho, praticamente. MACD ainda apontando para baixo. OBV de lado. Né? VEG, pensamento. Ainda aguardaria vir aqui pelo menos os 35 para depois fazer uma compra. Tá? O pensamento seria esse. Embora seja uma das top 5 aí das indicações dos analistas. Tá bom? Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Gostando, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe aí também com seus amigos. Espero que possa fazer uma contribuição aí no raciocínio de vocês e que façam as melhores escolhas possíveis, tá bom? No mais, um forte abraço, uma boa Copa e que tenham confiança aí que as coisas vão dar certo. Até mais e até a próxima.